Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre, começamos agradecendo primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos amparando. Aos nossos web ouvintes, de coração, agradecemos pela audiência. Aos nossos irmãos da mesa, boa noite a todos. Muito boa noite. Novamente aqui. Né? E como a gente sempre fala, hoje nós vamos falar de um assunto novamente que é muito interessante. Nós vamos falar nessa noite sobre a parábola dos talentos. E como ela tem, não é, várias interpretações e tão atual nos dias de hoje. Mauro, o que nós podemos entender para começar a noite de hoje falando da parábola? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Então, ao longo de uma hora aí, nós vamos falar muita coisa sobre a parábola dos talentos. Mas assim, fazendo uma síntese bem curtinha, em uma frase, só para começar, a gente podia dizer assim, que a parábola dos talentos diz uma coisa: faça o bem com aquilo que você tem. Isso apenas para fazer uma abertura. Mas, claro que existe uma ampliação muito grande dessa questão. Porque a parábola dos talentos, ela fala de muitas coisas. Por exemplo, ela fala de multiplicação. Quantas coisas a gente vai poder multiplicar na vida? Fala de leis também, principalmente das leis morais, das leis espirituais também. Nos fala de uma coisa que é muito interessante, que nem diz o nosso âncora, muito interessante, que é... Faz parte. Excuse me. Faz parte. Uma coisa interessante que nos fala sobre o tempo. Nos fala sobre o tempo. E tem um outro aspecto que também a gente tem que explorar, que fala sobre o medo. Medo, verdade. Ele fala sobre o medo também. Então, tem vários aspectos que a gente tem que colocar. Então, por exemplo, a gente tem que, nessa noite, definir o que é o talento, o que representa o talento para cada pessoa. Cada um. Na minha visão de talento, na tua visão de talento. Se nós buscarmos a parábola, por exemplo, ela começa dizendo que um senhor, que era um patrão e tal, ele vai sair de viagem e ele vai vai distribuir quantidades diferentes de moedas, que são talentos. Então Jesus fazia uma referência a dinheiro. Mas claro que esse talento a gente vai ver em vários aspectos. Né? Ele vai dar 5 moedas para o primeiro, 2 moedas para o segundo e 1 moeda para um terceiro. Então, a gente vai analisar também por que ele fez diferença. Essas divisões. Por que essas divisões? Por que um com mais, outro com menos? Né? E aí, quando a gente vai esmiuçar essa parábola, a gente vê que o Criador, vamos dizer, o patrão, melhor dizendo, era Deus. E nós somos aqueles que vão fazer a multiplicação dos talentos. Porém, veja como é interessante. Se tu coloca a palavra Deus, tu está limitando a parábola a um aspecto religioso. Deus. Agora, se tu falar, por exemplo, Criador, tu já universaliza. Tu traz para um aspecto muito mais abrangente. O Criador nos deu talentos. Para nós, ao longo do tempo, e o tempo é muito importante, desenvolvermos esses talentos. E veja que os 2 primeiros, o que ganhou 5 devolveu 10, o que ganhou 2 devolveu 4, e o terceiro, por medo, enterrou e criou uma grande confusão com o seu patrão, que na verdade era com ele mesmo. Esse aspecto. Mas como é que eu vejo esses talentos? Primeiramente, a nossa caminhada aqui no mundo, a gente trabalhou desde que o programa iniciou esses talentos.
com as virtudes. Porque se nós pegarmos a trajetória de Jesus, que foi o maior professor que existiu, ele deixou para nós perseguirmos esses talentos e ele traduziu esses talentos em virtudes. Quais são as virtudes? Humildade, resignação, mansuetude, senso de justiça, misericórdia, espontaneidade do ser, a não violência, a perseverança no bem e a fé raciocinada. Todos esses talentos a gente está perseguindo e está desenvolvendo eles. Para nós, um dia, vamos ser cobrados, porque essa parábola também nos é um chamamento à responsabilidade. Eu acho que isso é interessante que você falou, um chamamento, porque a parábola dos talentos, ela mostra também que nós devemos trabalhar com diligência, responsabilidade, não é? Investindo bem na vida os dons que Deus nos deu. Não é? Porque, como tu bem disse, o primeiro lá pegou 5, multiplicou, né? O segundo também, mas porém o terceiro não fez com que isso multiplique. Ele guardou o seu talento, né? Enterrou ele. Né? E num bem momento, quando eles olham o patrão, né? Pergunta, o que tu fez lá com o teu talento? Não, ele está guardadinho aqui. Mas e aí? Não multiplicou ele? Não produziu nada. Né? Então, o nosso talento, né, que nós temos, e a gente estava comentando, né, com o Jacques também, algumas histórias sobre... ele pode ser visto de várias formas, e é uma parábola tão atual, né, nos dias de hoje, né, Jacques? Sim. A questão esse que recebeu um talento e enterrou, né, lembra de uma outra história. Por favor, né? A gente vai juntando. É uma das gaiolas? Não. Tá boa. Uma outra história que é o seguinte, tinha um caçador, enfim, né, estava no mato ali, na selva, né, e se deparou com uma raposa que estava sem os movimentos das patas traseiras. Né. Aí ele armado e tal, né, ele pensou, ela não vai sobreviver, né, esse bicho aí não vai sobreviver. Ele vai sofrer e não tem nem como ir atrás de comida, né? Do próprio provento. Né? E daí, enquanto ele estava naquele dilema, o que ele fazia, né? Diante daquela situação, ele se deparou com um tigre que estava com a caça dele, comeu o que ele precisava e deixou o resto. E foi embora. E a raposa se arrastou e comeu daquele resto. Aí ele percebeu, isso é uma mensagem, né? Isso é uma mensagem. Se eu esperar, o provento chega para mim. E ele fez a mesma coisa, né? Então ele agiu como uma raposa. Ele arranjou um lugar para ele lá e disse assim, agora eu vou esperar o meu provento. Né? Passou um dia, 2 dias, estava definhando né, e assim, as últimas forças que ele tinha para ir atrás de algo para poder comer. Né? Qual é a mensagem? Né? Ele agiu como raposa, mas ele tinha todas as condições de ser o tigre. Isso. De ele buscar o próprio provento. Olha que interessante. Então, por que ele se espelhou na raposa? Por que ele não se espelhou no tigre, com a potência que o tigre tem? Questão de comodismo. O comodismo. Que é esse terceiro que não acreditou, ou teve medo dos seus talentos. E ficou aguardando que as coisas acontecessem. Tu vê que o patrão, quando voltou e foi falar com esse que enterrou, chamou ele de servo mau e perverso. É verdade. Por que ele chamou ele de mau e perverso? Porque esse empregado disse para ele assim, eu sei, patrão, que tu é um homem muito severo e que tu colhe onde tu não planta. Ou seja, ele estava dizendo que o patrão dele era injusto, porque ele queria colher o que nem tinha plantado. Então ele já criou uma inimizade com o patrão dele ali, mas ele traz também uma ideia de preguiça. Né? Sim. Porque ele não quis fazer o desenvolvimento daquilo que ele ganhou. E se nós analisarmos, a gente falava um pouquinho antes, ninguém ganhou pouco. É verdade. Porque eu até fiz uns cálculos aqui para analisar o talento. Um talento hoje,
ele custaria em torno de 360 mil reais. Um talento. Um talento. Se tu pegar 360 mil reais e aplicar, porque o patrão dele disse assim, por que tu não botou no banco, pelo menos ia produzir alguma coisa? Juros, né? Juros. Então, assim, Deus não dá pouca coisa para ninguém. Verdade. Isso, o Roselino até fez uma pesquisa, né? Quando tu levantou. O que era um talento, o que era né? um talento na época de Jesus? Até vou ler isso aqui. Originalmente o talento era uma unidade de peso. Depois passou a ser uma unidade monetária que valia 6.000 denários. E um denário é o pagamento por um dia de trabalho. Um talento, portanto, valia o trabalho de um homem por 6.000 dias, ou mais ou menos 16 anos. Nossa. Mas como é que eu vejo hoje o talento parado? Não que eu seja contra aquela pessoa que aplica dinheiro, Sim, claro. mas ele coloca o dinheiro na aplicação e se acomoda. Isso. Agora, o talento para trabalhar, ele tem que criar oportunidades para as outras pessoas. Exato. Eu até... Vejo isso certo no empresário que investe, que contrata pessoas. O empreendedor. Para render. Não deixar parado. E esse é um dos caras que teve duas moedas. O empreendedor é aquele que tem duas moedas e vai fazer o processo. Vai multiplicar. É um trabalho social que ele está fazendo. Sim. Talvez até mais, dependendo da gama de trabalho dele, ele pode estar inserido no contexto daquele que tem 5 Nós moedas. temos que imaginar a riqueza hoje como os mananciais de água. Existe água em todos os lugares? Não. Mas administrada tem para todo mundo. A riqueza é a mesma coisa. Ela deve ser colocada em pontos estratégicos, mas que seja utilizada por todos. Ou seja, dar um emprego para o cidadão. Sim, perfeito. E aqui, como bem coloca, né, que olha como ela é ampla essa questão da parábola, o talento. Então eu tenho um talento que ele pode ser empregado em várias situações, seja para ajudar alguém, na caridade, na propagação da fé, na ajuda para com o outro, né? E aí eu pego no trabalho, né? Gerar conforto para os outros. Exatamente, né? O né? objeto do teu trabalho. E aí simplesmente eu tenho um talento, porque como tu bem disse assim, ó, Deus dá a nós todos os talentos que nós precisamos saber. Eu simplesmente vou lá, eu tenho um talento e eu integro ele. Eu acho assim, a gente como espírito tem dentro de nós todas as virtudes, todos os talentos em processo de desenvolvimento. E é a partir do nosso mérito que ele é desenvolvido. Perfeito. Então, eu imagino que essa situação de Deus dar o talento não seria algo injusto ou arbitrário, porque seria como que a cada encarnação tu recebe uma pitadinha ali, uma oportunidade para trabalhar determinados talentos. E não são todos eles, tem alguns específicos que tu vem trabalhar. Tu trabalha todos, mas tu tem alguns específicos. Então, a cada encarnação, tu recebe um planejamento reencarnatório pontos específicos que tu tem condições já, que tu tem capacidade de desenvolver. E enquanto os outros vão aos pouquinhos mudando e vão melhorando, né? Então eu acho que Jesus ainda, nessa parábola, ele ensina para nós essa confiança de Deus em permitir que a gente, através do nosso próprio livre-arbítrio, conquiste e desenvolva esses talentos que a gente tem. Eu tava rindo aqui antes, porque tu falou dos talentos, e eu pensei que tem gente que tem talento ao contrário, né? Talento pra fazer coisa ruim, talento pra... Pior, né? O cara é tão bom pra fazer coisa ruim, né? Termina. Não, pode falar. Eu tive numa das minhas pós-graduação, eu tive aula com o Clóvis de Barros. Meu parente. Top. E a aula dele era projeto de vida, né? Então ele disse assim, pode ser que eu tenha talento para equilibrar um ovo numa colher e conduzir isso na boca, né? Eu tenho um talento para fazer isso assim magistralmente, né? Só que quem é que vai se beneficiar? Qual a utilidade disso? Qual a utilidade disso? Né?
Então, tu pode usar aquilo como um hobby, né? Para te divertir, divertir tua família, um grupo de amigos e tal, mas não é isso que vai dar sustento para tua vida. Não vai te E sobressair. não vai ajudar ninguém. Vai divertir as Vai pessoas divertir, mas e tal, não vai ser. um, Tu sabe né? que eu volta e meia eu paro na sinaleira e eu vejo os meninos com os malabares e eles fazem 1001 coisa. E eu fico pensando, poxa, eles têm talento, mas teria que ser aproveitado melhor, né? E aquilo que tu colocou, por exemplo, tem pessoas que vão usar o talento para o mal. Por exemplo, um dos talentos que o homem tem é a inteligência. Agora, para que lado tu vai direcionar a inteligência? Tu vai depender isso. Então tem esse aspecto. É uma inteligência. Tu tem essa inteligência para fazer aquilo que o pessoal que ganhou 5 moedas fez. Trabalhar em prol de uma construção de um mundo melhor. Que era o patrão, que era Deus, que era o Criador. Eu até vi uma comparação com relação às classes de espíritos, né? Porque conforme tu vai evoluindo na tua vida, sempre vai ter aquele atrás e sempre vai ter aquele na frente. Sim. Aquele que tem mais talentos e aquele que tem menos talentos. E às vezes tu fica se espelhando e querendo ter o que o outro tem, ao invés de olhar para si e desenvolver aquilo que tu próprio trouxe. Então, faz parte também de um processo de evolução espiritual, né? Hoje o Paulo tem muitos talentos. Não, Talvez eu não tenha. Não, Paulo é... Âncora. Por que ele é o chefe? Mais talentos para aquele que tem mais capacidade. Mas veja que tem uma coisa Mas interessante. eu vejo agora, Completa ali. a questão do talento, né? Assim, se a gente trouxer assim para uma definição, né? O que a psicologia fala é a facilidade que tu tem para desenvolver uma habilidade. A gente estava falando antes ali do jogador de futebol. Perfeito. O rapaz Tem um nome dele, a gente até... Lamine Yamal. Então, ele tem a facilidade que ele tem para desenvolver uma habilidade. Né? Isso... Tu quer contar a história dele? Eu vou contar um pouquinho dessa história só para depois tu concluir. A história desse menino é que ele foi convidado a jogar no Barcelona. Ele foi descoberto com um olheiro quando ele tinha 7 anos de idade. Chama Lamine Yamal. Ele morava num subúrbio, não é? E com 7 anos, né, ele foi lá. Mas aí o pai dele disse o seguinte: querem levar meu filho para jogar no Barcelona? Ok, mas primeiro deem educação para ele. E ele foi, né, na sua ascensão de carreira. Hoje ele está lá com 17 anos, ainda joga no Barcelona e é um sucesso. O menino é fantástico, ele superou algumas coisas que o Pelé não fez, né? Foi um dos primeiros jovens, né? E ele vai concorrer agora na Eurocopa, enfim. Mas aí ele disse o seguinte: ele nunca abandonou os estudos e ele fala: pois eu prometi ao meu pai que ia me formar e o sonho dele é ser médico, não jogador. E aí nós estávamos conversando nos bastidores e tu lembrou muito bem, né? O talento dele é jogar futebol, mas o propósito dele é ser médico. Medicina. Porque talvez ele acredita que, como médico, ele vai cumprir aquilo que ele veio, né, Cláudio, que você falou. Ele vai ser mais útil, nós estamos falando, né, para as pessoas do que como jogador de futebol. Na verdade, a gente pode entender que ser jogador de futebol é um benefício para ele. Ser médico é um benefício para os outros, verdade. E talvez ele não venha a ser tão bom médico como ele é jogador de futebol. Talvez não. Mas ele quer ser médico. Ele quer ser médico. Deve ter sido com esse cidadão, esse rapaz, que ele escolheu ser médico. Embora essa habilidade de jogar futebol, ele já tinha isso antes. Talvez. A gente tem visto vídeo de crianças com 5, 6 anos que tocam um teclado assim, com uma habilidade. Que vieram com um talento. Exato. Eles já trouxeram isso. Então isso para eles não é novidade. Mas daí só para a comparação, qual deles ele é o que? Do 1 talento, do 2 ou do 5 talento? O que ele veio para fazer? É tocar o teclado ou fazer outra coisa? Essa é a pergunta. Mas tem um exemplo aqui que é mais real, é palpável aqui. Por exemplo, o Roselino resolveu ser contador como propósito, mas o grande talento dele é ser gaiteiro. Ele é gaiteiro. Olha ali, ó, o talento. Mas o propósito é ser contador, contabilista. Assim, a capacidade nós temos para fazer qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa. Então, quem tem talento faz com mais
Facilidade. rapidez, com mais Isso, facilidade. E quem não tem tanto talento, demora mais tempo, mais fácil. Mais fácil. Então, o Roselino tem talento para ser gaiteiro. Se eu quiser ser gaiteiro, eu Também vou demorar vai 20 demorar mais, anos para ser como o Roselino é hoje. Em um ano só de ouvido. Mas se né? ele for professor, Mas eu o teu vou, professor? se eu quiser, se eu me propor, Claro. Vai ser. eu vou ser. Mas então, assim, ó, olha só que interessante, a comparação daquele que saiu e multiplicou os 5 talentos, né? Sim. Daqui a pouco tu vai ser aquele que, com os 2 talentos. Agora, se tu enterrar ele, tu vai aprender a tocar gaita? Você não, né? Ele não acreditou, Não acreditou que ele teria potencial para multiplicar aquele talento que ele recebeu. E aí, Não se a gente acreditou pegar o nisso. exemplo do menino que está jogando bola aí, que ele tem esse talento, ele vai multiplicar isso, porque realmente ele veio com esse intuito, esse talento, porém, o que ele quer ser médico. Tu vê que a parábola dos talentos também nos fala de fé. Exato. Tu tem que ter fé que tu pode ir adiante, tu pode fazer, desenvolver. Isso é uma coisa interessante mesmo, porque esse terceiro é o terceiro servo do primeiro de um talento só, né? Ele não assumiu a responsabilidade Não pelo assumiu. Verdade. fracasso dele. Ele culpou O patrão. O patrão, verdade, dele, né? verdade. Então, Condenou olha o patrão. a diferença. Que o patrão era muito É um mau severo. funcionário. E- Não e- trabalha e acha que o patrão não paga direito. Paga pouco. Mas olha só, como tu bem levou aqui a informação, um talento era muita coisa. Era muito. Era o equivalente, tu comentou mais ou menos há 20 anos, né? 20 anos. 20 anos de Quase 20 trabalho. anos de trabalho. 16 anos de trabalho. Mais ou menos, de 16 É. a 20 anos. Então, ó, não é pouca coisa. É muito dinheiro. E tu poderia fazer uma fortuna naquela época. E mesmo assim tu enterra e não faz isso render e acha ruim ainda. É Isso verdade. é meio atual isso, né? Agora a gente poderia trazer também essa para a Essa questão da analogia. liderança. Verdade. Né? Demorou. Porque o patrão, foi chefe, Uhum. não foi líder. Exato. No meu ponto de vista, lendo essa parábola. Porque, primeiro, segurança psicológica, que o líder precisa propor, né? Precisa proporcionar para o grupo. Isso é um talento. E esse cidadão aí que enterrou e falou tudo aquilo, né? Tinha essa consideração pelo patrão, não tinha segurança psicológica. Verdade. Né? Então, qual é o outro papel do líder nessa questão desse rapaz aí que enterrou o talento? Não teve supervisão, Não acompanhou. não teve acompanhamento. Ele Então, viajou, ele né? tinha uma baixa maturidade para execução de uma tarefa. Aí a gente já parte para um outro ponto também, trazendo para os dias atuais a postura de um líder em relação à sua equipe. Bem. Mas se nós avaliarmos, ó, por exemplo, vamos Gostei partir da nossa mesa aqui. Eu sou contador, sei lá, uma coisa de contabilidade, mas não sei nada de engenharia. O Paulo é engenheiro, não sabe nada de direito, muito pouco. Para que Você você é... Nada. Essa não é nada. Aí Cada um que a gente É se uma engana. panhola ali na bagunça. Resumindo, A dona consertou. nós temos hoje uma profissão, cada um tem a sua. Então, esse assunto de contador eu já sei. Tu já Cláudia sabe tá engenheiro. enterrando. Eu nem sei quantos talentos eu Se tenho, a gente né? for um dia pro Pro outro lado. outro lado da vida, normalmente vamos ir e a gente vai voltar. Sim, sim. Então, com esse assunto da contabilidade, eu já tô porra aqui, como se diz. Eu quero aprender outra coisa, mas a minha facilidade é contabilidade. Mas eu quero ser engenheiro. Mas vai pender para aquele lado, talvez venha com igual o menino que joga futebol. você tem que- Eu vou ter uma habilidade de jogar futebol, mas eu quero saber. Você tem que desenvolver todas as Exato, potencialidades, todas as não potencialidades. apenas uma. Então, se tu ficar sendo contador há 10, 15, 200 vidas, eu vou não aprender outras coisas? Eu preciso aprender tudo. Tu vai se limitar? Eu vou ficar Então a limitado. gente já falou de talento, capacidade, potencial, Propósito. Potencial. potencial e propósito. E diversidade dos conhecimentos também. A diversidade está de acordo. Eu posso fazer aquilo que eu tenho mais talento, né? Isso pode não ser o meu sustento, como eu dei exemplo lá do equilibrar o ovo lá, né? Não, o gaiteiro não se sustenta com gaita, tem que Então- trabalhar. Exatamente. Então, o teu talento ele pode ser, ele pode estar voltado para algo que não vai te dar o sustento na tua vida. Verdade, verdade. Então, tu vai ter que descobrir outra
aí as capacidades que tu tem para desenvolver outras habilidades para resolver esse problema aqui. Mas tu não precisa abandonar isso. Né? No caso do menino, ele vai jogar futebol até ele estar formado, ele está na medicina. Exatamente. Aí depois Mas ele vai decidir o que ele vai fazer da vida dele. O questionamento que eu trouxe como exemplo esse menino com o Lamine é que na grande maioria das pessoas ele jamais iria para o estudo. Ele se contentaria com o futebol. Por quê? Porque ele tem toda a ostentação, dinheiro, fama. Ele ficaria, tá bom. Mas ele está certo, pensa assim. Seria um caçador que ficaria esperando a caça chegar. Olha ali, ó, exatamente. O caçador que encarou ser raposa. Largou. Não, agora eu vou esperar a caça vir até mim. Exatamente. E dos muitos aspectos que a gente pode olhar, a questão dos talentos, tem aquela outra história que tu contou daquele jovem que nasceu gênio. Tu quer contar essa história para nós? É uma história que a gente estava contando nos bastidores, né? É um menino, eu não vou me lembrar o nome dele, mas eu sei que ele nasceu gênio, né? Ele falou muito cedo, aos 7 anos ele já tinha saído do colégio, por exemplo, já tinha se formado, ele foi para Harvard, era um fenômeno, né? Falava várias línguas, se formou em matemática, era fantástico, mas de repente aos 30 anos ele abandona tudo, vira ferreiro, inclusive nem toma mais banho. O pessoal ficou assim pasmo. O pessoal de Harvard ia atrás deles e volta, pelo amor de Deus. Tu tem um potencial, a gente tem muito que ajudar o mundo. E ele disse, não, eu não quero isso mais para mim. Por que isso? Aí é interessante, porque na verdade ele tinha um propósito. Exato. Mas o mundo conduziu ele para que ele caminho. produzisse apenas para os donos do mundo, Exatamente. para Harvard, para isso. Exatamente. Não para nós. Não, mas não é isso que eu quero outra coisa. Então ele pegou a inteligência dele e tudo, então não vou dar para vocês. Exatamente. Então isso vai acontecer também. E quantas vezes isso no nosso dia a dia acontece no trabalho, né? Eu digo, não é isso que eu quero, a minha proposta. E às vezes as pessoas... Né, porque o mundo ele vai conduzir muitas vezes, porque o mundo tem os seus interesses. Né? Exatamente. Se a gente pensar, por exemplo, nesses talentos como os dons divinos que a gente recebeu, como, por exemplo, as virtudes, tu ganhou tudo de Deus por empréstimo. Mas no momento que tu multiplicou, não é mais um empréstimo, é uma aquisição tua. Exatamente. Deixou de ser empréstimo, agora já é teu, porque tu trabalhou em cima disso, tu multiplicou. Isso ali já faz parte. Tu já é sócio como criador. Eu acho que Deus não te dá a coisa, ele te dá a possibilidade de você fazer. E você tem que fazer a tua parte. Tem que fazer. Você não vai na faculdade e fica lá sentadão e você fala, não, tu vai ter Tu que tem que fazer a estudar. tua parte, claro. Né? Se tu não fizer a tua Mas parte, eu não vai acho que chegar. Então ele te emprestou inteligência, mas tu tem que E a estudar. possibilidade. Tu tem que Porque fazer a tua o parte. Mauro entrou também numa situação que eu observo, por exemplo, quando tu te dedica a algo social diferente do teu trabalho, da tua casa, por caridade, algum programa, alguma situação diferente do teu dia a dia. Nossa, como aparecem talentos, né, nessas situações, né? Um dia a gente estava conversando, eu Jacques, tu vê assim, pessoas que têm um prazer tão grande, mostram um profissionalismo totalmente diferente do que ele é e o que ele faz, né, Jacques? E aí tu diz, nossa, meu Deus, com crianças, seja com crianças, com idosos ou com, enfim, né, um trabalho. E aí tu diz, olha só como está o talento dele ali, que talvez nem ele conhecesse de repente, e surge. Isso é interessante. Mas esse negócio que o Jacques falou de segurança psicológica e acompanhamento, eu achei muito legal, porque se a gente analisar a diferença entre o chefe e o líder, né? Olha como Jesus foi líder e como Deus é líder, porque nós temos toda a segurança através da verdade, do conhecimento que ele nos permitiu ter acesso, e a gente vai aprendendo a cada dia mais, e a gente tem um acompanhamento sempre, do início ao fim, a gente Perfeito. nunca tá sozinho. Então, realmente, é líder, a diferença é grande, né? É grande. Eu queria saber como é que eu faço para descobrir meus talentos, Jacques. Boa. Eu acho que tu vai ter que... vai experimentando. Vai por... aquilo Como é que chama? Experimentando é ótimo. Aquilo que tu... Que... Tem um Por teste. tentativa e erro. Eu não sei, é difícil essa pergunta porque isso vem de dentro, é a essência, é a tua essência. Né?
quando tu está fazendo algo e aquilo tu faz espontaneamente e sem pensar praticamente, né? Aquilo tu faz com tanta facilidade. É a oitava aquilo é teu virtude. talento. Espontaneidade. Espontaneidade. Mas aí, A sétima. falando um pouco de que faz. religião, o Espiritismo ensina o seguinte, que quando nós estamos, um dia a gente vai embora, depois vai voltar, né? Por isso que tem que apagar a luz quando sair. Aí diz o seguinte, que quando nós estamos no plano astral, nos preparando para a reencarnação, que todas as religiões, a grande maioria das religiões, acho que 90% ou mais, acredita na reencarnação, que é uma forma mais prática e mais lógica de acontecer. Então é o seguinte, quando você está se preparando para reencarnar, é feito reuniões no astral com os teus futuros pais e contigo, para ver qual era o melhor caminho para tu seguir, qual é a região que tu deveria nascer e que família tu iria. Onde você Por iria mais que chegar. tu queira nascer na Dinamarca, não vai rolar. Não, porque você não tem esse merecimento. Então eles fazem o Vai ser melhor Brasil possível. Se o cidadão foi só pedreiro, agora ele quer ser engenheiro, então ele pode nascer lá. Mas eu posso fazer uma coisa, eu acho que não é uma questão de merecimento, é questão de o que tu precisa para te desenvolver. E outra coisa que também, crescimento. nós temos falhas de nossa vida, erros que nós cometemos, que a gente não paga tudo na próxima. Sim. Porque às vezes a conta é grande demais. É um tem que financiamento parcelar, a longo prazo. Tem que parcelar muito, né? Entendeu? Então, Deus me castiga. Não castiga, essa tua conta tu já devia, meu filho. Não reclama. Então, tu não paga o que não deve. Mas tem uma coisa, a Lita falou do pedreiro e é interessante, porque vamos dizer assim que todo mundo tem talentos e aqueles que já vivem há mais tempo, já são espíritos mais velhos, Fizeram mais essa volta que falamos. eles têm capacidades maiores, conhecimentos maiores. Mas se o pedreiro for um pedreiro em excelência, ele vai estar desenvolvendo os talentos dele. Porque ele pode ter ganhado menos, mas se ele executar aquilo com amor, é um talento muito bem desenvolvido. Pedreiro porque ele quer aprender outra função, outra atividade. Sim, e aí vem aquilo que o Jacques comentou. Aí ele assim, pode se perder. Mas aí eu tenho a liberdade, vou demorar um pouco mais, né, para desenvolver esse talento, mas Vai fazer. depende de quem? De ti? Exatamente, né? E essa questão quando coloca, eu volto a bater na tecla daquele que enterrou o talento. Ele tinha tudo para fazer igual os outros, ter progredido e tal, mas ele foi omisso, né? Ele preferiu ficar na ambiguidade. Tudo bem, deixa aí. Inseguro, guardou, salvei só aquele talento, não multipliquei ele, né? Que nem a gente comentou assim, e qual é a nossa missão em estarmos aqui, né, como aprendizes que somos? É espalhar, é divulgar, é comentar conhecimento, espalhar conhecimento, tirar dúvidas, aprender com os nossos erros. Isso é multiplicar os nossos talentos. Mas aí ele teve medo de errar e perder aquela única coisa que tinha. Então ele enterrou, ele não confiou na capacidade dele. E talvez ele não tivesse mesmo capacidade para gerir aquele talento. Para multiplicar. Talvez o talento dele fosse outro, né? Aí eu volto àquela questão da liderança, né? Sim. Se o líder entendesse qual que é o talento dele, o que ele poderia fazer pelaquela equipe, né? Por exemplo, ele podia cuidar da segurança dos outros dois. É verdade, ele deu uma moeda igual para todo mundo, quantidades diferentes, mas ele deu a mesma coisa para todo mundo. Só que ele não tinha habilidade, o talento para lidar com aquilo, e nem coragem para fazer aquilo. Também. Talvez ele tivesse habilidade, o talento, né, para outra função. E aí faltou liderança em apoiar ele para poder... Não entra. Algo que a gente traz aqui. Por isso que a gente vale comentar. Pode né? ampliar. Mas tem um aspecto que tu colocou desse menino que nasceu gênio. E o que aconteceu com esse gênio? O mundo sufocou ele. Sim. E ele não desenvolveu aquele talento como ele queria. Por exemplo, outro dia o Roselindo falou aqui para nós sobre... Hoje é teu dia. Lá na Idade Média, por exemplo, o que aconteceu? Iniciou a Idade das Trevas, onde todo o talento era sufocado. Sim. Por exemplo, se tinha uma parteira que fizesse um chá
para amenizar a dor de uma mãe, essa parteira ia parar na fogueira. Sim. E quantos talentos foram sufocados? Então tem esse aspecto também. O mundo vai nos sufocar, muitas vezes. Como esse recentemente foi sufocado. Ele era um gênio, mas a genialidade dele estava sob a tutela de um pequeno grupo. E ele não queria isso. É um outro aspecto de enterrar o talento também. Sim, exatamente. Ele não teve medo. O meio Não permitiu. não permitiu. Não que permitiu, ele, né? que, Então- que ele fosse ele. Por isso que, como falou o Roselindo, como é que a vida vai ser desenvolvida sem as reencarnações? E aí nós estamos falando também do tempo. Nós precisamos de tempo. Se não for nessa, vou vir na outra, volta na outra. mas vai se abrir um momento no mundo onde vai ser possível desenvolver os talentos. Como nós estamos agora entrando numa nova fase do mundo. Por exemplo, nesse mundo que vai se iniciar daqui 100, 150 anos, nós vamos ter um talento moral diferente. Nós vamos ter médicos diferentes, mas principalmente políticos diferentes. Nós vamos ter jornalistas diferentes. Nós vamos ter juízes diferentes, com uma moral mais elevada. Isso são talentos desenvolvidos. Mas veja, precisa tempo. Claro que Jesus esteve aqui há 2000 anos. Diante da eternidade, 2000 anos não é nada. Não é nada. Então, cabe a nós também termos essa fé nos talentos, nesse Pai que determinou talentos para todos, e vai acontecer. É isso. No livro do Francisco Cândido Xavier, A Boa Nova, ele fala sobre Jesus e do Evangelho quando chegou. Quer dizer, naquela época Jesus já falou de um mundo diferente. E até hoje nós estamos esperando esse mundo. A coisa é muito lento, o processo de crescimento, de mudança, né? É que nosso tempo aqui é muito rápido. Por exemplo, eu conheci um cidadão que ele é muito genial, só 50 centavos. É um terapeuta que existe aí. Eu vou aceitando. Ele se preparou no astral Mestre. por 750 anos. Que é um- Ele se preparou para 750 anos. vir desenvolver a missão dele aqui na Terra. Aí tu vem para cá, tu tem 80 anos no máximo às vezes. Então, tu tem que essa questão dos talentos também, que fala do tempo, como tu tem que aproveitar muito bem o teu tempo. E tu não pode desperdiçar o teu tempo. A única coisa que tu não recupera é o tempo. Não, ele passa. ele e foi passa. embora. E assim, o Roselino nunca mais vai ser o Roselino. Quando ele vier aqui, vai ser O outro. João, Pode ser o João, Sim. pode ser a Maria. a Joana. A Rosalinda? E nem vai gostar de gaita. Mas olha que interessante isso. E nós temos essa oportunidade, só que a gente acaba acordando meio que tarde para essa questão dos talentos, né? Mas o meu talento, na verdade, é fazer o bem, começando Isso é. por mim. E aí eu acabo acordando muito tarde para isso. Por quê? Porque as obrigações, né, as nossas cobranças, a sociedade... Como É que tu foi criado assim. a cultura A cultura. nos impõe que... Qual é o grande objetivo? O objetivo não é desenvolver essa questão do bem, do próximo, do amor. Que isso é o talento que eu tenho. Porque se eu sou a imagem e semelhança de Deus, qual é o objetivo de estar aqui? Se não é me importar com meu irmão, ajudar... Aquilo que o Roselino falou sobre o empreendedor. O empreendedor. Ele ganhou inteligência, ele tem facilidade em produzir dinheiro. Mas o que eu vou fazer com o dinheiro? Eu tenho que promover emprego, Exato. eu vou levar dignidade para as pessoas. Isso é desenvolver um talento, De crescimento. possibilidades. Isso. Exato. O bom líder, né? Como tu bem colocou, o bom líder, né, é aquele que ele está aqui para dizer, olha, pessoal, vocês estão errando aqui. E foi o que Jesus fez, bom líder. Ó, pessoal, o caminho é por Ele aqui. identifica quem vai fazer o quê, né? Exato. Como tu sempre traz o exemplo de Pedro, né? Exato, bom Pedro. Que Jesus chamou para pescar gente. Né? Isso Você é aí, o pescador de homens. pescador de homens. Não, até essa semana eu vi uma cena de Pedro e eu fiquei imaginando o quão difícil foi para Pedro, porque ele tinha um quê com Mateus, né?
Ele era o cobrador de impostos, né? E os dois já se bicavam lá atrás, porque Mateus cobrava imposto dele, né? Os dois. E Jesus chama os dois e todo o tempo o Pedro dizia, mas esse aí, Jesus, esse aí não, né? Enfim, e foi e aí de repente ele entende que ele tem que perdoar. E ele vai lá e dá um abraço, mas aquela cena, né? Que é do filme The Chosen, né? Que Mateus olha e vê Pedro vindo em encontro. Pronto, apanhei, né? Agora. E Pedro vai com aquele jeitão, chega lá e abraça ele. E diz assim, eu te perdoo. Aí Mateus, eu também. Mas foi de coração, né? Aí lá. Tinha o Bartolomeu, não tinha? Tinha Esse tinha também. dificuldade, porque os irmãos dele e o pai dele, ele ia sair para ir com Jesus nas pregações, nas caminhadas. E os caras, o pai dele e os irmãos ficavam loucos com ele. Esse vagabundo não trabalha. e ele ficava se sentia mal, não sabia o que fazer. Aí Jesus fez um. Como ele dava aqueles grupinhos, ele dava os conselhos para as pessoas. E ele falou com as coisas que ele ficou entusiasmado. Aí ele chegou lá na casa dele, os caras estavam olho torto com ele. Sim. Ele disse, eu perdoo vocês. Vocês não conhecem Jesus. É isso aí. Então, são coisas que a gente vai vendo tão atuais assim. Então, é um momento de perdoar. É difícil. Perdoar é uma habilidade que precisa ser Nossa, desenvolvida. caramba, meu. Todos nós. Entende? E a gente sempre fala aqui das parábolas de Jesus, que são todas elas ensinamentos e muito atuais, né? Então, essa aí de Pedro, quando ele vai ao encontro, diz, eu te perdoo. Foi de coração, né? Porque era o jeitão dele, né? E Pedro, nossa, eu me identifico muito com ele, porque ele era muito tosco, Ele não tem a espada aí, né? Ainda não, né? Mas enfim, e ele é chamado para ser a pedra da igreja. Então aí, como assim? Mas por quê? Porque ele era igual a nós, num tempo diferente. Né? Agora eu lembrei de uma... Eu recebi, agora não lembro onde é que foi, se é no Facebook, eu não sei, mas que eram várias slides, né? Como é que se chama? Né? SlideShare. Nossa. Das antigas. É das antigas, né? Mas ele Slideshare. estava passando lá as mensagens e uma delas dizia assim que, é o que tu falou, né? Faça com amor, não por amor. Projetor de slides. É isso. Vamos parar por aqui. É muito antigo, né? Mas tem. Retroprojetor. Retroprojetor. Tem uma interpretação clássica, que é da parábola dos talentos, que vai falar assim: 5 e 2 e 1 moeda. 5 moedas aqueles que vieram desenvolver um grande trabalho social. Pode ser um cientista na área das ciências, pode ser na área da medicina. Então nós tivemos grandes gênios como Einstein, como Tesla também. Tesla que foi meio retirado, colocado meio de lado. Né? Mas tem também os grandes gênios da Mozart, Beethoven, tem ali Da Vinci também. Todos eles com muito talento vieram ajudar bastante o mundo. Então, e Chico Xavier também entra nesse rol daqueles que ganharam 5 moedas, porque desenvolveram grandes trabalhos sociais também, ajudaram muito o mundo, estão ajudando ainda. Seriam 5 moedas. Aqueles que receberam 2 moedas seria um trabalho mais no âmbito familiar. O pai, a mãe, conduzindo a célula máter da sociedade, que é a família. Então, 2 talentos, essa riqueza de... E olha que grande contribuição para aquele pai e para aquela mãe que conduzem bem os seus filhos. Estão ajudando demais o mundo a ser melhor. E 1 moedinha de ouro é um trabalho que eu tenho que fazer comigo mesmo. A minha autotransformação, a minha renovação íntima, o meu trabalho moral, minha ética, minha honestidade. Então isso é uma das interpretações clássicas que se faz da parábola dos talentos. Por que 5? Por que 2? Por que 1? Todas sendo bem utilizadas, todas vão fazer bem. E estaremos sendo co-criadores com Deus, fazendo isso. Estamos ajudando o mundo a ser melhor, ajudando Deus. Né?
E propósito? Qual que é a diferença, Jaques? O quê? O propósito para eu encontrar meu propósito. Já que você não sabe como é que eu encontro meu O talento. propósito é o porquê, né? O porquê. Ele ficou pensando também. O propósito é o porquê. O porquê. Né? O que eu faço e por que eu faço o que eu faço. Bah. Esse é o propósito. Ou agora- No Saber. caso do menino lá, Aham. né? É o Por propósito. que ele quer ser médico? Por que ele quer ser médico? Esse é o propósito. Esse é o propósito. O talento dele é jogar bola. O talento dele é jogar bola. O propósito é ser O médico. propósito é ser médico. Interessante. Não, ele sabe que eu vou pegar mais uma historinha, né, Isso é novamente, bom. do The Chosen. Né, História que, é bom. que é assim, ó, é uma passagem, né, acho que deve estar nesse novo, e que Jesus está lá com os discípulos, né, sendo recebidos na casa de Marta. Né, e aí Marta está muito braba, porque a irmã não está ajudando. E ela está organizando tudo, e prepara uma coisa, e prepara outra. E daí ela chega na frente de Jesus e esbraveja. Diz ele, Jesus, daria para ser melhor, entendeu? Mas se minha irmã tivesse me ajudando, teria sido mais fácil. Porque se minha irmã tivesse, não sei o quê, e minha irmã, e daí Jesus notou e disse, Marta, senta aqui do ladinho. E ela lá e tal, disse, não, mas tá ótimo, a recepção é preciso, mas a tua irmã entendeu o que é mais importante, o que é primordial, que é me ouvir. E aí Marta se dá conta, meu Deus do céu, pô, Jesus está ali, irmão. A irmã não quis mais nem saber de arrumar a casa, disse, ó, que se dane, eu vou ver Jesus falar. E tá ali, ela e os discípulos, e Marta, aí que ela cai em si. O que é primordial, como tu falou, né? É ver Jesus ou servir as pessoas, né? Então é isso na nossa vida que às vezes a gente... Cada coisa a seu tempo. Bingo. Né? Então na nossa vida, no nosso corre-corre, a gente o que faz? Vai deixando de lado. Depois eu vejo isso aí. Depois eu faço uma prece. Depois eu agradeço. Depois eu faço caridade. Quando der tempo eu... Né? Mas tu sabe que existe uma coisa também no ser humano que é o livre-arbítrio. Sim. Ele vai ter o livre-arbítrio. Por exemplo, o Roselino, ele também é fazendeiro. Diga-se. Ele é fazendeiro Quanto também. talento. Além de ser contador, empresário, O músico. Mauro te pegou. Hoje tu tá... Por exemplo, Havia 5 talentos Eu daí. tenho que melhorar minhas preces. O que tem de ruim no Roselino? eu só vejo coisa Agora boa. que ele fez esse trabalho de obsessão. Eu ia comentar contigo, Paulo, que o Mauro andou melhorando. Cara, que coisa. Que homem Ele bom. deixa nós falar no programa. Como o Roselino é fazendeiro, por exemplo, o desenvolvimento dos talentos, a natureza ela Olha tem só. isso num processo, já está dizendo, natural. Por exemplo, uma semente de laranja. Quantas laranjas produz? Olha só. Bem... Como ela se desenvolve? Uma semente de milho. Uma semente de milho. Quanto milho vai produzir? Uma sementinha. Então, nós temos o livre-arbítrio. E muitas vezes nós vamos nos perder nas nossas escolhas. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio também como um talento. Agora, como é que nós vamos usá-lo? Aí nós temos que ter ideia de que se eu uso ele bem e para o bem, é um benefício para mim. Só que eu preciso despertar para essa ideia. Até porque tu tá melhorando a tua próxima, tu tá te Exato. melhorando agora, tá melhorando a tua próxima. Eu tô plantando encarnação. pra ser Porque melhor. existe a aferição, né? Você vem com aquelas específicos para trabalhar e depois você volta e aí vai analisar. Então, se você não acrescentou nada, o que vai sobrar Puxa para ti? É vida. tu mesmo que vai colher no futuro. Exatamente. Não tem um julgador. Mas o Mauro colocou um negócio muito interessante, um ponto que a gente deu uma pincelada, porque às vezes a gente vê o ser humano fazendo algumas maldades, né, algumas coisas erradas, e a gente diz, nossa, meu Deus, como o ser humano é inteligente para fazer isso, né? Coisa errada. Né? E a gente, nossa, se ele usasse isso para o bem. Né? E a gente fica pensando, meu Deus, tipo assim, é um golpe, é um não sei o quê, é uma malandragem, uma coisa errada. E existe uma energia tão grande colocada aí que se ele usasse pro bem, meu Deus, né? Mas, como tu bem falou, livre-arbítrio, momentos, né? E como a Cláudia complementou, é a gente que vai ser julgado depois. Bom, empatei, não evolui nada. Mas assim, nós temos, essas pessoas, acho que elas não sabem ou não se dão conta que nós temos o livre-arbítrio. Mas os resultados das nossas decisões
é de nossa responsabilidade. Sim, o despertar da consciência é de cada um, não é? Você toma uma decisão errada, faz alguma coisa errada, você vai pagar essa conta. Você tem que corrigir, na verdade, e reajustar, né? Eu não gosto muito do termo pagar. Não, Eu não gosto muito. Eu gosto do reajuste que fica menos pesado. Não é pagar. É, reajuste. Mas essa energia que você Tu coloca fez errado, no tu ar, vai ela corrigir. volta. Pronto, tu vai ter que corrigir. E aí, essa coisa que tu falou é muito importante, porque a gente pode fazer uma pergunta assim: o que seria do mundo hoje, planeta Terra, como ele estaria sem o talento da caridade? Bem colocado. E muitas vezes tu ouve falar assim: essa pessoa está fazendo caridade porque ela deve, então ela está pagando. Não é isso. A pessoa está fazendo caridade porque ela tem gratidão. E ela sente gratidão dentro dela. E essa gratidão traz para ela felicidade. E ela traduz a felicidade dela ajudando os outros. Porque quando tu é feliz, tu não quer ser feliz sozinho. Tu quer que o outro seja feliz Mas também. tu tem que ter cuidado com a caridade, porque às vezes a pessoa quer sair na foto. É tipo aqueles que ficavam do lado do... Nem tudo é talento. Olha, E colocavam moedas para mostrar que ele colocou uma moeda de valor alto. E chegou aquela viúvazinha e colocou uma moedinha, Humildemente. que Jesus falou, essa aí deu mais que eles. Exato. O cidadão às vezes quer mostrar para a sociedade que ele é o cara. Então, essa não é a verdadeira caridade, Isso mas não é uma hora, caridade. a hora dele vai chegar. Mas eu acho que Não, isso ele que vai tu- aprender. Vai ajustar. Vai ajustar. Mas olha só, olha o exemplo que nós estamos vivendo agora no Rio Grande do Sul, né, que ainda não passou, né, e a gente está vivendo essa tragédia, que, né, a gente está ajudando muito, né, caridade. Olha como nunca se viu tanta caridade, tanto amor, né, em ajuda com o próximo nesse momento. Então olha quanto é interessante, olha como despertou o Brasil todo, né, o mundo todo Você voltou para o sul. Exatamente, né? E a gratidão, né, do agradecimento das pessoas, né? Tu vê, então é importante isso, é importante, né? Então, claro, existem pessoas que vão querer se sobressair numa tragédia, é óbvio, né? Vai ter, sim. Sempre a pessoa que é mal, não é porque está numa Já tragédia. vivemos não. isso no Tu passado. sabe aquela história do Chico Xavier que ele distribuía cestas básicas num determinado lugar? E aí os caras que ajudavam ele reclamavam: Chico, aquela mulher é fazendeira, é rica, tá na fila para pegar cesta básica, tu não tem que dar cesta para ela. Aí o Chico fazia que não via, mas o cara enchendo tanta paciência que ele dizia assim: deixa ela ali, ela tá fazendo treinamento para vida, para outra vida. para a pobreza, né? Para ser pobre. Né? Ela está É pegando bom? cesta que ela não precisa, mas na outra ela vai A precisar. providência divina é incrível. Tá Exato. ajudando a pessoa a se preparar. Ó, eu disse, Olha eles ali, ó. não abandonam a gente. Tu sabe De jeito que nenhum, né? Dá as oportunidades. Dá. nas datas comemorativas que a gente tem no Brasil, não sei se é no mundo todo, nós temos o Dia do Amigo. Dia do amigo. Tu já pensou o talento daquele verdadeiro amigo, como ele ajuda? Ter um amigo. Isso é um dos talentos maravilhosos, quando tu vê aquela pessoa e aquela pessoa, só no tu vê ela, tipo Paulão, assim, tu já fica feliz só em ver o amigo. Mas Então e isso é ontem foi um o dia- dom de Deus. Quem é o homem aqui que ganhou algum presente? Homem não. Deixa quieto, não, Zé. deixa quieto, você não vamos nem comentar. Não ganhamos. Mas essa Vamos esquecido. olha que interessante essa questão de ser amigo, né? E a gente vai conseguindo amigos, né? Vai conhecendo amigos, pessoas que se importam verdadeiro, porque o verdadeiro amigo, como tu colocou, é aquele que está do nosso lado nas horas fáceis, boas, e nas horas difíceis. Poder dizer, me ajuda aí, tô com um problema. Ou às vezes não precisa nem pedir, ele olha, o Jacques não está bem, dá uma olhada. Isso é um amigo, né? Porque nas horas boas, né, Todos são. Né? Na talento, festa, tudo fácil. na hora de bons talentos, distribuir vários talentos, vão aparecer vários E amigos. quantas vezes na vida da gente a gente vai ter dificuldades como oportunidades de desenvolver os talentos. Às vezes tu vai ter uma dificuldade grande, tu perdeu o teu emprego, tu estava ali há anos e tal, tu achava que ali era o teu quinhão de vida, era tudo que tu Ia fazer precisava. tua vida ali. Isso, aí tu perdeu tudo aquilo. E vai desabrochar em ti um talento que tu nem sabia que tinha. Então a vida vai trazer dificuldades, muitas vezes, para mexer nos nossos talentos.
Sim. que também é algo muito Tem uma importante. história de uma grande empresa aqui, não tem como dizer que não seja Marco Polo, porque é, né, uma grande empresa de ônibus, né? Enfim, e eles montavam ônibus. E aí quando contrataram uma pessoa, né, um determinado montador, e ele era muito rápido, muito bom. E aí ele começou a trabalhar na linha e o ônibus dele saía mais rápido, obviamente, né? Ele tinha um talento, né, específico. E até que o pessoal, na hora do intervalo, chamou e disse: ó, Mauro, pega leve, isso não fica ruim para nós aí, né? E aí ele, o que eu vou fazer? Não, se tu não fizer devagar, a gente te quebra a pau na saída. E aí o que aconteceu? Ele começou a diminuir e entrou no ritmo dos outros. Tranquilo. No final da experiência ele foi demitido. Por quê? Porque o que contratou, ele sabia que ele tinha um talento e era rápido. E ele disse: mas por que tu parou? Eu disse: porque eu fui obrigado por causa dos outros. Quer dizer, bom, tu fez tua escolha. Eu te contratei para ser rápido, para te puxar os outros, entende? Entende? Assim é na nossa vida. É uma história meio que verídica. Né? É o meio. É o meio que faz com que a gente se molde, não é? A dizer, mas peraí, não vou dar o meu melhor, mas eu vou dar o meu melhor. É a questão da liderança, a gestão. Então, assim, no nosso dia a dia, às vezes a gente, por algum motivo, coíbe o nosso talento por causa da Cláudia. A Cláudia está a pressão. Pelo meio que vive. Exato. Quando a gente deveria dizer: não, peraí, meu talento é esse, eu vou custe o que custar, eu vou correr o risco de apanhar no final. Claro. Né? Mas a gente não quer isso. Mas aí é a área do Jacques. Tem que ter gestão. Exatamente. Tem que ter gestão na família, na escola, no trabalho, na vida, Liderança é uma habilidade, ela pode ser exercida em qualquer lugar. Exatamente. Jesus era um líder. Precisa. Jesus era um líder por quê? Porque ele sabia dizer: pessoal, o caminho é esse, vamos fazer dessa forma, vai doer um pouco. Ele sabia despertar em cada um aquilo que o Jacques falou, né? O que tinha de melhor. O que tinha de melhor, né? Então a gente tem vários exemplos, né, de como fazer esse talento, né, que nós temos e nos é dado como oportunidade a vingar. Isso de várias e várias formas, né? E dentro dos talentos, o próprio Jesus já dizia: dar-se-á aquele que tem e será tirado daquele que não tem. Isso é os talentos que tu ganha para desenvolver. Mas se o cidadão ganhou a semente e não plantou, não vai colher. É como se tu tivesse tirado porque a pessoa ela plantou uma outra coisa e ela vai colher outra, não vai mais colher aquilo, ela não tá mais conectada com aquela situação, ela está conectada com outra, então ela perde, infelizmente. E quem está conectado com isso acaba multiplicando cada vez mais, então vai ter mais e mais sempre, né? Exatamente, em forma de oportunidade, em forma de merecimento. O Mauro, você vê que ele já vai pra TV, né? Porque ele já tá com aqueles... São pílulas de sabedoria. Vai pulando pra trás assim. Isso aí, são pílulas. Boa, gostei dos peixes. Eu gostei também. Pro próximo programa tá tudo aqui. São pílulas. Até porque assim surgiu uma ideia de escrever um livro, né? Já pensou? Sim. Aprendizes, please. A gente tem tudo... E uma coisa muito interessante, a gente falando de talentos, se eu tenho talento para isso, tipo Roselina, assim, que tem muitos talentos, não quer dizer que sejamos superiores aos outros. Porque tudo nos foi dado para nós mostrarmos o nosso valor. Mas não que tu vai ser superior a ninguém por tu ter talento. Eu acho que o conjunto das ideias é que forma o conhecimento. O conhecimento é para ser compartilhado, não guardado, exatamente. Né? Dizem que a pessoa que tem conhecimento e não divulga, não ensina, não passa o conhecimento que tem, seria a mesma coisa que o agricultor preparar a terra, colocar adubo, tudo, mas não semear. Então, tu fica devendo. A terra o conhecimento é para ser difundido, é para ser passado para as outras pessoas. É o mar morto, Exato. que só recebe e não... Só recebe e não passa para ninguém. Eu vou ler aqui, olha o que a Rose colocou aqui. Rose, olha o que ela botou. Os talentos de vocês estão bem trabalhados e devidamente distribuídos, como sempre. Programa ótimo. Parabéns. Muito obrigado, Rose. A todos os nossos irmãos, olha, o querido Renato assistindo, seu Honorino, Francisco Silveira, né? Roberto Alves Vieira, Denise de Barros, Simone Sequinato, Maria de Lourdes Resler, enfim, a todos os nossos. Alexandre Garcia, olha ali. Gente, pessoal de coração, é o próprio. A gente agradece de coração a presença de vocês aqui no programa. E, para variar,
chegamos ao final de mais um programa Aprendizes aqui pela Rede Chimarrão. E como sempre agradecemos primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propôs a estar aqui na noite de hoje. Agradecemos aos nossos ouvintes de coração. Tenham todos uma excelente, próspera e abençoada semana. Fiquem todos com Deus. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes.